Olá, patriota! Hoje é dia 23 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Silas Malafaia rebate ataques nas redes e diz que petralhada não tem vergonha na cara. O pastor reforçou apoio ao presidente Bolsonaro após reviver em um vídeo antigo em que ele diz ser contra armas. Bolsonaro fala com Siqueira Júnior sobre segurança e proximidade com o povo. O presidente falou sobre suas quebras de protocolo para estar perto dos apoiadores e destacou que foi um dos únicos a apoiar o povo brasileiro durante o Fique em Casa. Damares Alves defende impeachment de ministro do STF em caso de má conduta. Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, ex-ministra disse que eles devem ser investigados, como todos os outros poderes são. Tabata Amaral abandona de vez apoio a Ciro Gomes e declara voto em Lula no primeiro turno. A deputada do PSB defendeu voto útil em Lula, apesar de ter como padrinho político o candidato do PDT à presidência. Alexandre de Moraes defende artistas e pensa em fechar clubes de tiro durante as eleições. O presidente do TSE está considerando permitir o porte de armas apenas a profissionais de segurança durante o pleito. O presidente tem agenda hoje o dia todo em Divinópolis, Minas Gerais. Às 11 horas, ele participou de um encontro com prefeitos, candidatos e autoridades e depois de uma motociata. À 1h da tarde, Bolsonaro realizou um comício na Praça do Santuário. Na sequência, ele almoçou com crianças adotivas e famílias e acompanhou uma homenagem do grupo de apoio à adoção no Salão Clube Estrela. Às 3 da tarde, o presidente participa de um encontro com lideranças religiosas. Seja membro, patriota ou capitão do nosso canal. Nós contamos também com o seu apoio para manter e ajudar o Foco do Brasil a crescer ainda mais. Para isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela da sua TV ou computador. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O presidente Bolsonaro está hoje em Divinópolis o dia todo para participar de encontros com lideranças e com o povo. Pela manhã e no início da tarde, ele participou de uma motociata na cidade mineira e também discursou num comício. Veja os principais momentos do dia. Nós sabemos, eu quero repetir porque é importante, o maior patrimônio de cada um de nós são os nossos filhos. E nós não queremos que nossos filhos na escola sejam doutrinados pela tal da ideologia de gênero. Os nossos filhos são sagrados, são o futuro da nossa família e da nossa nação. Vocês acompanham o que está acontecendo também na Nicarágua. Lá na ONU, eu abri as portas do Brasil para padres e freiras que estão sendo perseguidos. A atriz e ex-secretária de Cultura, Regina Duarte, gravou um vídeo em que fez uma reflexão sobre as consequências da ignorância propagadas pelo extremismo, utilizando como exemplo tragédias e assassinatos que ocorreram ao longo da história. Regina fez uma comparação com os discursos de ódio contra o presidente Bolsonaro. Para a atriz, a rejeição é fruto de ignorância, causada por críticas infundadas, divulgadas diariamente pelos grandes veículos de mídia, a um presidente eleito democraticamente. Veja o que disse Regina. O juiz perguntou ao assassino do presidente egípcio: por que você matou Mohammed al-Sadat? E ele disse: porque ele era um secular. E o juiz perguntou: o que significa secular? O assassino disse: eu não sei. No caso do falecido escritor,
Najib Mahfouz, o juiz perguntou ao homem: por que você me esfaqueou? E o terrorista disse: por causa de seu romance e as crianças no nosso bairro. E o juiz lhe perguntou: você já leu esse romance? E o criminoso disse: não. Outro juiz perguntou ao escritor egípcio Farag: por que você matou Farag? E o terrorista respondeu: porque ele era um infiel. E o juiz lhe perguntou: como você sabia que ele era um infiel? E o terrorista respondeu: de acordo com os livros que ele escreveu. E o juiz disse: qual dos livros dele fez você acreditar que ele era um infiel? E o terrorista disse: eu não li seus livros. O juiz disse: como? E o terrorista respondeu: não sei ler, nem escrever. O ódio nunca se espalha com conhecimento. Se espalha através da ignorância. Em certa medida, muita parte da rejeição ao presidente Bolsonaro se deve a uma completa ignorância. A ignorância que é fruto de uma propaganda massiva, diária, sem tréguas, que vem massacrando os brasileiros há mais de 3 anos e meio contra seu presidente eleito democraticamente. Isso acaba por convencer as pessoas, uma boa parte do eleitorado, que nada no governo Bolsonaro é positivo. A deputada federal Tabata Amaral, ex-PDT e hoje no PSB, abandonou de vez qualquer resquício de apoio à candidatura de Ciro Gomes à presidência. Ontem ela gravou um vídeo que repercutiu nas redes sociais em que pediu um voto útil de primeiro turno no ex-presidente Lula. Apesar do petista dizer reiteradamente que planeja regular a mídia e os veículos de imprensa, Tabata justificou que ele é a melhor opção para a democracia no momento. Veja o que ela disse. Vamos fechar essa fatura já no primeiro turno? Eu refleti muito antes de gravar esse vídeo, mas entendi que era muito necessário que eu viesse aqui fazer um pedido para vocês. Precisaremos colocar a democracia em primeiro lugar e convencer o maior número possível de pessoas a votarem já no primeiro turno na única chapa que tem condições reais de derrotar Bolsonaro, que é a composta por Lula e Alckmin. Das candidaturas que estão postas, a que mais pode nos ajudar a virar esse jogo é a de Ciro Gomes. Primeiro porque ele é o terceiro colocado nas pesquisas, mas também porque os eleitores de Ciro são os que têm mais chance de votar em Lula e Alckmin. Um dos principais argumentos que eu usei para pedir votos para o Ciro em 2018 foi o argumento de que a sua candidatura era a única que tinha chances reais de derrotar Bolsonaro. E hoje eu uso o mesmo argumento para pedir que vocês votem em Lula e Alckmin. A gente não pode permitir de maneira alguma que Bolsonaro esteja presente por um segundo mandato. E se possível, nós temos o dever de acabar com tudo isso acontecendo com o nosso país já agora, sem permitir um segundo turno questionado, tumultuado, que é exatamente o que o bolsonarismo quer. E Ciro, eu queria deixar um recado para você. Faz 3 anos já que a gente não se fala, mas o pedido que eu faço aos seus eleitores não tem nada a ver com desavenças passadas, mas sim com uma profunda compreensão da gravidade do momento histórico que nós estamos vivendo. Tenho um profundo respeito pela trajetória política de Ciro Gomes, mas entendo que nesse momento, pela nossa democracia, todo o campo democrático precisa se unir votando em Lula e Alckmin já no primeiro turno. Após o PT utilizar um vídeo em que Silas Malafaia diz ser contra armas para criticar Bolsonaro, o próprio pastor divulgou um vídeo ontem para rebater os ataques feitos pela oposição. Malafaia reforçou que segue sendo contra armas, mas disse que apoia Bolsonaro e é inegável o empenho do presidente em aumentar a segurança do povo brasileiro. O pastor disse ainda que a petralhada não tem vergonha na cara ao resgatar vídeos assim para buscar uma narrativa de discordância entre os apoiadores de Bolsonaro. Ele lembrou ainda a perseguição da imprensa com ex-mulheres e parentes distantes do presidente para buscar resquícios de corrupção, algo que nunca foi encontrado na biografia de Bolsonaro. Veja o que Malafaia disse. Povo abençoado do Brasil, essa petralhada não tem vergonha na cara. Pegaram um vídeo meu de 2015, quando eu falo que eu sou contra armas, e editaram com um vídeo de Bolsonaro falando que é a favor e impulsionaram. Rapaz, vocês são muito medíocres, eu continuo a ser contra armas. Ei, anote, eu apoio o Bolsonaro, ele não é candidato a Deus não.
Eu não concordo com tudo de Bolsonaro, eu sou um ser inteligente que penso até para discordar. Isso é uma vergonha. Agora, ei, que tal, petralhada, vocês colocarem que nos últimos 10 anos é a menor taxa de homicídios o governo Bolsonaro? Caíram 27% os homicídios no governo Bolsonaro. Não vão falar nada, não? Eu sou contra armas, mas em 2005, a vontade soberana do povo votou a favor e eu votei contra. Qual é o problema? Não precisa impulsionar vídeo, não, gente. Olha, eu não sou como vocês. Vocês, petralhada, vocês apoiam o governo corrupto, ficam calados. Mesmo com a corrupção. E quem disse que os governos são corruptos foram os ministros Fux, Barroso e Gilmar Mendes. Tem um vídeo aí. Eles mostram e declaram a corrupção dos governos do PT, que é provada. Agora eu digo uma coisa para vocês. Prova. Bolsonaro envolvido em corrupção. Tentaram aí, de maneira ridícula, já lá atrás, em 2018, provar a compra de imóveis de Bolsonaro. Botaram a ex-mulheres, ex-cunhados, primos, todo mundo para tentar dar uma ideia mentirosa de que Bolsonaro é corrupto. Gente, isso é uma vergonha. Não tem uma acusação de corrupção do presidente Bolsonaro. Lula foi preso e condenado em todas as instâncias por roubo, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Ô, petralhada, vocês são um bando de otários. Isso não influencia o voto evangélico. Deus abençoe o Brasil e o povo brasileiro vai dizer não a esses corruptos dia 2 de outubro. Um abraço a todos. A ex-ministra e atual candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Damares Alves, participou ontem de uma sabatina com candidatos. Ao explicar o que fará caso eleita, a parlamentar do Republicanos argumentou que o seu trabalho no Senado será por uma Suprema Corte isenta, que, caso atue fora do que é esperado dela, seja investigada. Damares defendeu que, em caso de suspeitas de favorecimento a determinado grupo político ou social, os ministros do STF sejam investigados e, se necessário, também possam sofrer impeachment. Veja o que a candidata ao Senado disse. Serei a senadora da democracia. Vou lutar pelo fortalecimento das instituições, mas pelo respeito, cada instituição respeitar o seu espaço e a sua atribuição. É claro que se o ministro do Supremo Tribunal cometer um equívoco, ele precisa ser investigado. Por quê? Parlamentar é investigado, é cassado, presidente da República é impeachmentado, o servidor público é exonerado. Por que as suas excelências também não podem ser investigadas? Não vou para o Senado para fazer uma guerra, vou para o Senado para dizer para as suas excelências, cumprem as suas atribuições. Lamento que nós temos uma Suprema Corte hoje que toma, sim, decisões equivocadas. Uma Suprema Corte que proíbe a polícia entrar na área do crime durante a pandemia, mas que manda a polícia na casa de empresários que geram empregos e que pagam impostos. Espera aí, duas medidas, dois pesos, duas medidas. Nós queremos uma Suprema Corte isenta, uma Suprema Corte que zele pela Constituição e que não atente contra a Constituição brasileira. Serei essa senadora, a senadora da democracia pelo fortalecimento das instituições. E isso fique bem claro. Todo respeito à Suprema Corte, mas cada um no seu lugar. Durante sessão do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta, a ministra Carmen Lúcia fez um apelo pela classe artística brasileira. Após uma série de votações sobre propagandas irregulares, fake news e desinformação, ela usou o plenário para pedir que os artistas sejam respeitados em meio ao período eleitoral. Já o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, concordou com a ministra e disse que o desrespeito à classe artística é também uma afronta ao patrimônio histórico-cultural brasileiro. Por coincidência ou não, a fala ocorreu na mesma semana em que vários artistas da música, teatro e TV gravaram um vídeo de apoio a Lula, pedindo explicitamente voto nele e fazendo um sinal de L com a mão. Diferente das censuras ocorridas com a primeira-dama Michele Bolsonaro, que teve a sua participação restrita na campanha eleitoral, o vídeo gravado pelos artistas não sofreu nenhum tipo de censura. Veja o que Alexandre de Moraes disse. O desrespeito aos artistas, o desrespeito à classe artística, a opinião dos artistas, na verdade é um desrespeito ao patrimônio cultural e histórico do país. Esse desrespeito no período eleitoral não será, como não vem sendo, não será tolerado pela Justiça Eleitoral.
e, se necessário for, pela Justiça Comum também, que será acionada, constatado esse desrespeito, essa coação, que às vezes não é a coação física, mas é a coação moral, é o medo que se coloca dessas covardes milícias digitais, que eu repito sempre, são corajosos virtualmente e covardes presencialmente, porque se escondem no manto do anonimato. Só que esse anonimato não é mais o anonimato tranquilo, seguro que era há alguns anos. Então eu quero aqui reiterar e garantir, não só a classe artística, mas a toda a sociedade brasileira, que não só nesses 10 dias que faltam para o primeiro turno das eleições, mas no dia das eleições teremos eleições tranquilas, teremos eleições seguras. E ainda Alexandre de Moraes afirmou que a corte vai avaliar uma proposta de fechamento dos clubes de tiros durante e depois das eleições deste ano. A solicitação teria sido feita por alguns representantes do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil numa reunião com Moraes na última terça-feira. A ideia é que o porte de armas seja permitido apenas aos representantes das forças de segurança que trabalharão no pleito. A suspensão das atividades dos clubes de tiro ocorreria a partir da sexta-feira anterior ao domingo de votação, até segunda-feira, um dia depois das eleições. O TSE já proibiu o porte de armas num raio de 100 metros das zonas eleitorais. O presidente Bolsonaro conversou ontem por cerca de 1 hora com o jornalista Siqueira Júnior. Num determinado momento, ele foi questionado sobre a constante quebra do protocolo da segurança do presidente, que em motociatas e eventos está sempre próximo do povo. Bolsonaro respondeu que não existe segurança 100% eficaz e que isso é necessário pelo povo brasileiro. Inclusive, ele lembrou que foi um dos únicos chefes de Estado do mundo que continuou apoiando a população carente durante o Fique em Casa, que afetou a camada mais vulnerável do povo brasileiro. Por fim, o presidente disse que todos nós temos um ponto final um dia, mas que quer deixar um legado de preservação da família brasileira sem liberação das drogas e ideologia de gênero nas escolas. Veja uma parte do que disse o presidente. O senhor vai para o comício, a segurança fica doida, porque o senhor está acostumado a descer do palanque e ter aquele contato corpo a corpo com as pessoas. O senhor não tem medo, não, mais um atentado? A gente sabe que pode acontecer, o pessoal redobra o cuidado, não existe uma segurança 100% eficaz, nem o do Papa, do Papa, de Ronald Reagan também, entre tantos outros por aí, né? Agora, é o risco que eu tenho que correr. Eu sempre estive no meio do povo, inclusive durante a pandemia. Tu lembra as críticas de mim? Sem máscara, eu tenho que mostrar para o povo que ele tem que entender que o vírus não vai mais embora. Tá? E os mais jovens, como é uma verdade, hoje em dia é uma verdade, eram assintomáticos, não tinham problema. Você não tinha que fechar a escola, Siqueira. Fecharam a escola no Brasil todo, 2 anos. Diferente das escolas militares que não fechou aberta. As 3 academias, eu não fechei nenhuma, falei para não fechar. E se algum cadete vier a óbito, bota a culpa em mim. Nenhum foi hospitalizado. O jovem, pelo preparo físico, pela vida saudável, tá? Por fazer educação física, passaram a ser assintomáticos. Você viu crianças falecendo por Covid, Siqueira? Quando acontecia, já tinha uma comorbidade. Ou então ela sofria um traumatismo craniano e ia para uma UTI de Covid. Por que em alguns estados botavam UTI de Covid? Porque eu pagava o dobro da diária. E daí quando o garoto falecia, infelizmente, botavam lá Covid. Tá? Você não viu no Brasil nenhum governador, prefeito pedir para mim, eu quero UTI infantil no meu município, no meu estado. Não teve isso. Então esse pânico que se criou perante todos fez com que o nosso jovem perdesse 2 anos de educação. Isso é horrível. Tá? Agora alguns querem botar a culpa em mim. Eu fui o único, talvez o único chefe de Estado do mundo que foi contra o Fica em Casa. Trabalhei, falei que tínhamos que trabalhar, que a economia era importante, porque você sem emprego ia acabar morrendo de fome. E uma das causas que mais matava por Covid era exatamente a pessoa que estava em depressão. Então a pessoa apavorada em depressão, o seu sistema imunológico é atingido e ela fica mais suscetível a ter complicações por causa do Covid. Fizeram um crime, tiraram as pessoas da praia. Você via a polícia caçando gente na praia.
fizeram um crime no Brasil. E outra, o lockdown já tem comprovação de estudos em vários países do mundo. O lockdown fez contaminar mais ainda as pessoas. Tem estudos de Nova York mostrando que o pessoal que ficou enclausurado dentro de casa, o percentual de Covid foi muito maior do que quem não ficou em casa. Foi tudo errado durante a pandemia. Eu não errei nenhuma durante a pandemia. Então o que nós queremos aqui na Terra? Preservar, zelar, cuidar da nossa família. A família é uma coisa extremamente importante. Não podemos falar em liberar drogas, como o outro lado quer. Só quem sabe que não consegue entender o sofrimento de uma mãe que tem um filho no mundo das drogas, tá? Nós somos pelo armamento para que a pessoa possa exercer seu legítimo direito de defesa. Nós não queremos ideologia de gênero. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho de 5, 6 anos aprenda, a partir dessa idade, 5, 6 anos, sexo na escola. E que é pior, né? É sexo com qualquer um, como se fosse uma coisa extremamente vulgar. Nós queremos que os recursos do Brasil fiquem dentro do Brasil e não para Porto em Mariel, para metrô em Caracas, né? Nós queremos continuar titulando terras para o Brasil, de modo que o pessoal do MST passe a ser tratado como cidadão, como entregamos mais de 400 mil títulos para essas pessoas. É isso que nós queremos, continuar com essa política externa muito boa, e o mundo todo compra conosco. Hoje, pelo agronegócio, que é o orgulho, o exemplo, é a locomotiva da nossa economia, nós temos a nossa segurança alimentar garantida, né? E a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nós queremos liberdade, acima de tudo. Nós queremos paz, tranquilidade, repito, e liberdade. Muito obrigado, presidente Jair Messias Bolsonaro. Boa sorte para o senhor. Obrigado. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.